quem fala com você é sua irmã em Cristo, Rosani Barassal. Que Deus te abençoe grandemente nesse dia. Pastor, temos a primeira pergunta, do Ronaldo. É pecado o homem cristão pintar o cabelo? Biblicamente, não. Agora, pintar o cabelo é uma opção de cada pessoa. E, naturalmente, um cabelo pintado para uma pessoa idosa dá um aspecto mais jovem. E não vejo nenhum constrangimento à luz da Bíblia Sagrada fazer isso. É mais próprio para a mulher, porque costuma-se dizer que mulher é mais vaidosa. Entretanto, hoje o homem está adotando as mesmas práticas no que concerne ao seu corpo, de dar tratamento idêntico ao que as mulheres estão dando. De modo que, com critério, não com um cabelo pintado assustador, mas que tenha modéstia, não há nenhum problema. Pastor, outra pergunta, aqui é do Genival. Quando uma pessoa cristã está em contenda com um irmão ou uma pessoa não cristã, este pode tomar a ceia do Senhor? Em nenhuma das duas hipóteses. Para uma pessoa cristã, em Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim: se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se te não ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Então aqui está uma colocação: se teu irmão pecar contra ti, vai, é a pessoa ofendida que deve tomar iniciativa, mas se ela não o fizer, o ofensor, se sentir culpado, deve procurar o ofendido para fazer uma reconciliação. E no caso de uma pessoa que não seja cristã, ainda assim, no capítulo 5 de Mateus, versículo 23 em diante, agora fala para uma pessoa cristã: se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário. Ora, veja bem, adversário não é um irmão. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Então, em ambos os casos, quando uma pessoa cristã está em contenda com o irmão ou uma pessoa não cristã, deve primeiro procurar acertar a sua situação e depois participar da ceia. Pastor, mais uma pergunta do Genival. Está em Apocalipse 22, versículo 15. Por favor, me orientar quem são os cães citados nesta passagem. Bom, o que nós dizemos nesta passagem está escrito assim: ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e a qualquer que ama e comete a mentira. Quero dizer que a palavra cães no texto não deve ser aplicada ou entendida ou interpretada literalmente. Não são cachorros ou animais irracionais. São seres
humanos, no caso principalmente homens, que agem numa característica dos cães. A característica dos cães é, às vezes, morder no calcanhar da pessoa. Depois que ela passa, o animal vem sorrateiramente e dá uma bocanhada na perna da pessoa, e a pessoa leva aquele susto e ainda é mordida. Então existem pessoas que agem nesse estilo. Pela frente, são pessoas amáveis, delicadas, gentis, mas por trás são pessoas que nos aborrecem e agem contra a nossa integridade moral. São esses que vivem nesse campo, como diz no livro de Provérbios, capítulo 6, apresenta uma relação de coisas que Deus aborrece. E apresenta a última como algo abominável. Que coisa é, diante de Deus, considerada abominável? Aquele que espalha contendas entre os seus irmãos, que vive como um tipo de mexeriqueiro, com notícias para cá, para colar, e assim vive espalhando coisas más. Então diz o texto: e aquele que semeia contenda entre seus irmãos. Geralmente uma pessoa que tem essa característica que fala Apocalipse 22, versículo 15. Pastor, Judas tinha livre-arbítrio como todos os seres humanos ou era obrigado a cumprir a profecia de trair Jesus? Bom, João 6,64. A irmã já achou esse texto aí em João 6,64 para nós podermos apontar? No capítulo 6 de João, e versículo 64, nós vamos notar o seguinte. Vou ler a passagem que foi citada por Jesus, e ela diz assim: mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar Jesus. Então quero dizer em resposta que essa afirmação de Jesus indica que Judas tinha o mesmo livre-arbítrio que os outros 11 discípulos. Ele foi a princípio um crente em Jesus e um amigo familiar de sua confiança. Qual a atitude de Judas que revelou a Jesus uma pessoa de confiança? Ele é o tesoureiro. Do grupo. E a Bíblia declara que ele, do que entrava para a ajuda dos demais, ele tirava uma parte para ele. Isso nós encontramos no capítulo 12 de João, quando ele recriminou a atitude de Maria, que derramou um vaso de alabastro com unguento preciosíssimo. Diz o texto que ele falou: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa, e tirava o que ali se lançava. Então ele tinha uma vida
na vida dele pecados secretos, por opção pessoal, e aí ele mesmo foi caindo, se desviando, e como nós lemos no capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, e versículo 25, na escolha de um sucessor para ele, foi declarado que Judas se desviou indo para o seu próprio lugar, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Então ele era um homem que tinha livre-arbítrio, igualmente aos 11, como qualquer ser humano, e não precisava ser nele que viesse a se cumprir as escrituras do Antigo Testamento, como no Salmo 41, versículo 9, mas ele tomou caminhos que o conduziram para lá. Lamentável, mas ele foi o único responsável pelo próprio erro em que caiu. Pastor, é bíblico dançar no espírito? Esse é um problema que tem surgido ultimamente. Existem várias expressões bíblicas que se referem a dançar e bailar. Nós não queremos negar esse fato na Bíblia Sagrada. Agora, o que devemos ter cuidado é que nenhuma passagem da Bíblia fala de dançar no espírito. Essa expressão dançar no espírito não é bíblica e nem teológica. É uma frase que está muito comum hoje em determinadas igrejas que dão margem para certas danças que são consideradas como dança no espírito. E, continuando, existem inúmeras recomendações bíblicas dizendo que os santos devem se alegrar no Senhor. O crente não deve ser uma pessoa triste. E também no Salmo 100, no versículo 2, diz: servir ao Senhor com alegria. Maria, mãe de Jesus, foi uma jovem santa do Novo Testamento. E ela, quando foi informada de que seria a mãe do Salvador, ela se alegrou muito. E ela compôs um hino, chamado hoje Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas não existe nenhuma recomendação no Novo Testamento, que é o livro de orientação para a igreja nessa chamada dispensação da graça, dizendo dançar no espírito. Não existe isso na Bíblia Sagrada. Paulo fala de orar no espírito, Paulo fala de bendizer no espírito, Paulo fala de cantar no espírito, mas jamais de dançar no espírito. Então, se a sua igreja tem este costume e justifica dizendo que é bíblico dançar no espírito, e esses rodeios de pessoas que começam a girar dentro da igreja e dizendo que estão dançando no espírito, para com isso. Isso não tem nada de apoio bíblico. Se uma pessoa descrente entra num salão de cultos e vê gente dançando, vai dizer o quê? Que estão adorando a Deus? Ou vão dizer outra coisa? Então fica aqui a nossa opinião. Não é bíblico essa expressão e nem essa prática que algumas igrejas estão adotando.
Pastor, onde Jesus esteve entre os 12 e 30 anos? Essa pergunta frequentemente é repetida. Quero dizer que a Bíblia nada diz das atividades de Jesus entre os seus 12 e 30 anos. Nós encontramos esse número 12 na Bíblia Sagrada. Está no capítulo 2 de Lucas, falando da participação de Jesus na festa da Páscoa. Está no capítulo 2, a partir do versículo 39, que Jesus iria todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E no livro de Lucas, no capítulo 3 e no versículo 30, nós vamos encontrar que a idade com que Jesus começou a sua pregação foi aos 30 anos. E o mesmo Jesus começou a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e aí começa a descrever a genealogia de Jesus. Lucas 3, 23. Mas não há nenhuma indicação quanto a ter Jesus viajado para fora, como hoje as seitas ligadas ao esoterismo, nova era, procuram dizer que Jesus esteve no Egito, que esteve em países lá da Índia e outras coisas mais. O que nós devemos entender à luz da Bíblia é o seguinte, que ele, quando seus pais voltaram do Egito para a sua terra, porque eles fugiram quando Jesus nasceu e o rei, o imperador, mandou então que o rei Herodes mandou que se matasse as pessoas de 2 anos para baixo. E Jesus então voltou do Egito, foi morar em Nazaré. O próprio nome de ele ser conhecido como Nazareno indica que ele era cidadão da cidade de Nazaré, ou ali não havia nascido nela, mas havia se criado nela. Então as Escrituras mostram que quando Jesus retornou no seu ministério público para pregar na cidade de Nazaré, ele foi reconhecido. Isto está no livro de Marcos, no capítulo 3, nós vamos encontrar Jesus voltando à sua cidade e ali falando com os moradores, e eles o reconheceram. Diz o texto, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo-o se admiravam, dizendo, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e os seus de sua casa. Então aqui está Jesus voltando à sua terra, à sua cidade, e sendo reconhecido como pessoa que lá vivera.